Muita gente diz que esse negócio de ex-gay não existe. E as pessoas que afirmam que são ex-gays estariam mentindo. Isso porque a orientação sexual seria nata e não poderia simplesmente ser mudada. Mas será que isso é verdadeiro? Será que realmente ninguém pode mudar sua sexualidade? Ou será que os ex-gays estão sendo todos desonestos? Vamos ver isso com mais detalhes? Bem, em primeiro lugar, precisamos lembrar que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Logo, é impossível que nesse mundo grandão a gente tenha a verdade para a vida de todas as pessoas. Ora, não existem pessoas que passam a vida inteira sendo heterossexuais e numa determinada fase da vida perdem o interesse pelo sexo oposto e se descobrem homossexuais? Então, por que o contrário não pode ser verdadeiro? Portanto, em algum lugar do planeta, deve sim haver gays ou lésbicas que descobriram que sentem tesão e afeto por ambos os sexos ou apenas pelo sexo oposto. Pessoalmente, eu até acredito nessa possibilidade. No entanto, é importante deixar claro que este é um movimento bem raro. Mas não é só isso. Quando ele ocorre, ele acontece de dentro para fora, num movimento tão natural que nem sequer é necessário anunciar: olha, virei hétero. Outra coisa bem diferente é o tal do ex-gay, porque encontrou a palavra de Deus, ouviu o chamado de Cristo ou porque viu a luz do Senhor. Neste caso, a conversão à heterossexualidade vem de fora para dentro, de forma impositiva, e não de dentro para fora, de maneira natural. E nós precisamos conversar especificamente sobre esses casos. Para quem já viu na internet ou na televisão, a maioria dos ex-gays é de figuras caricatas. Isso porque eles continuam sendo visivelmente homossexuais. Apenas mudam de roupa e de jeito. Estão apenas vestindo um personagem ideológico. Mas a despeito do quão jocosas possam ser essas pessoas, vocês podem se perguntar: cara, mas como não existe ex-gay? Eu vi que o cara na igreja se casou, teve 2 filhos e mudou de vida. Então, para respondermos a esses questionamentos, é preciso termos em mente que este fenômeno tem várias camadas. A primeira delas é a distorção educacional que acontece nas igrejas. Aquelas pessoas são convencidas de que ser homossexual é tão somente uma prática. E se você não faz sexo com um sexo semelhante, logo você deixa de ser homossexual. É um raciocínio idiota, mas até lógico. Contudo, há um problema nele. Uma pessoa heterossexual que adota o celibato, ela não deixa de se sentir atraída pelo sexo oposto porque optou por não fazer sexo. Ela continua sendo heterossexual, mas celibatária. E o que faz uma pessoa ser gay ou lésbica é tanto a prática quanto os desejos sexuais e afetivos que existem dentro dela. Esses desejos não vão embora. E aí entramos na segunda camada da discussão: a sexualidade desses tais ex-gays. Afinal, não podemos negar que muitos ex-homossexuais se casam com o sexo oposto. Este é um fenômeno que eu chamo de sexualidade de ocasião ou elasticidade sexual. Trata-se daquela sexualidade que algumas pessoas desenvolvem sob determinadas circunstâncias. Ela envolve sentirmos prazer com um objeto diferente de nosso desejo por meio da fricção mecânica de nossos órgãos genitais. Este tipo de sexo se dá por meio da ausência de parceiros do sexo de nosso interesse, por questões financeiras ou por razões ideológicas. Mas raramente essa sexualidade mecânica ocorre de forma natural e não há praticamente nenhuma conexão emocional nela. Dessarte, os gays que se casam com mulheres não mudam o desejo que existe dentro deles. Eles apenas transam com elas enquanto imaginam o seu objeto de desejo.
Essas imagens mentais potencializam a sua excitação e fazem até atingir o orgasmo vez ou outra. Mas essa elasticidade sexual que algumas pessoas podem desenvolver não é uma coisa estável e nem sustentável a longo prazo. Tanto é que parecem existir ex-gays na mesma proporção que existem ex-gays. Em especial, se você sofre lavagem cerebral religiosa, a pressão para isso acontecer é enorme, e a pessoa acaba se convencendo de que não é mais homossexual porque consegue transar com alguém do sexo oposto uma ou duas vezes. Só que como se trata de uma elasticidade sexual, é bom lembrar que o elástico, quando é solto, volta para o seu estado original, e às vezes de forma violenta. Assim, o ex-gay, na maioria dos casos, é só uma caricatura de uma pessoa que teve o cérebro destruído pela religião. Ex-gays reais, se existem, são movimentos naturais de movimentação da sexualidade, e não uma imposição ideológica. Para a maioria das pessoas, ninguém muda os desejos e curiosidades que existem dentro de nós, para homens ou mulheres. Seja como for, há dois detalhes nessa discussão que merecem uma reflexão. O fenômeno do ex-gay nas igrejas tem um único objetivo. Ele é uma espécie de propaganda para vender o tal do poder daquela igreja ou daquela fé. As pessoas são convencidas a destruir sua individualidade em nome de uma ideologia cujo único objetivo é encher o bolso do pastor. Cara, se você é evangélico e gay, saia disso. Deus, se é que existe algum, te fez assim, do jeitinho que você é. Lembre-se que a Bíblia é o testemunho de como aquelas pessoas viviam naqueles tempos. E não é a palavra final de Deus para ser seguida ao pé da letra. De modo geral, nenhuma sexualidade consentida entre adultos é errada. E você tem o direito de ser feliz no casamento homoafetivo. Não deem trela para pastor, pessoal. Lá no fundo, você sabe que você nasceu assim. E não, você não está sob a influência do demônio. Até porque, se Deus pode tudo, por que ele já não matou o demônio nesses 2000 anos de história do cristianismo? Se Deus não o matou, ou ele é mau, ou ele não pode tudo. Logo, demônios não existem. A sua orientação afetivo-sexual é tão somente uma variação natural da sexualidade e da afetividade que existe entre seres humanos. Outro detalhe desta discussão, e esta mensagem vai diretamente para os LGBTs, é que nós precisamos também entender o que motiva aqueles indivíduos a quererem ser ex-homossexuais. Muitos deles alegam que o tal do meio gay é muito difícil, com pessoas sórdidas, com vícios, com gente que os humilha em função de características diversas, etc. Eles alegam que nas igrejas encontram muito mais paz e acolhimento. Embora muitos desses argumentos possam ser exagerados, pois o meio hétero também pode ser hostil, e também, embora essas pessoas possam ser culpadas de ter se envolvido com gente errada, nós também temos de entender as suas angústias. Isso significa que se você é gay assumido e bem resolvido, acolha com mais compaixão, empatia e amorosidade os seus pares. O modo como você trata as pessoas, principalmente aquelas que estão descobrindo a sua sexualidade, pode transformar e alterar vidas, para melhor, mas também para pior. Procure fazer do seu ambiente LGBT um lugar mais intimista, fraternal e acolhedor. Isso pode ter profundos impactos nessas pobres criaturas que foram convencidas a serem ex-gays. Mas e vocês? O que pensam sobre essa discussão? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa
e a usar argumentos, e não as ofensas. Eu também os convido a ver os vídeos anteriores do canal. E se você quer ouvir no Spotify, tem o link aí embaixo. Até a próxima, pessoal. Valeu!